Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar um pouquinho, porque o assunto é muito extenso, sobre o relacionamento do adolescente com os pais. E eu fico observando que a maioria deles, naturalmente, tem muita dificuldade de lidar com a perda. Perda de quê? Perda da criança que está crescendo e perda do controle que tinha antes. Isso é muito difícil para eles, na sua grande maioria. Então, a adolescência é uma fase realmente de transição, né? O corpo está mudando, a fisiologia, o processo de individuação também está acontecendo, né? Então, a forma do corpo muda e o formato dos relacionamentos também precisam de mudar. E às vezes os pais têm um pouco de dificuldade de lidar com todas as mudanças que vão acontecendo, né, normalmente de uma maneira muito rápida, e que eles não ficam assim, meio que perdidos, sem saber dos limites e de como lidar com as situações, sem perder a autoridade, sem perder o controle e sem controlar demais. Então ficam assim meio que perdidos nessa situação. Então, eu quero fazer referência a algumas coisas que eu penso que são importantes nesse processo. Uma delas é preservar o vínculo do relacionamento. Isso se faz com a criança desde que ela nasce. Então, os pais que têm um vínculo mais próximo, mais afetivo, de mais transparência, de mais humor, de mais proximidade dos filhos, quando chega a adolescência, mesmo que seja um processo natural ele se afastar um pouquinho para ficar mais perto dos amigos, da turma, no quarto fechado, etc., mas esse vínculo está preservado. O adolescente sabe que a qualquer momento ele pode se remeter aos pais, porque já construiu ao longo da vida, até então, um vínculo de qualidade. Então, isso é interessante. Depois, outra coisa que também penso que seja interessante a gente falar um pouquinho. Os pais não são como os amigos do adolescente. Eles são pais. Pais são pais, amigos são amigos. Amigos são da mesma idade, passam os mesmos problemas, têm as mesmas questões. Então ele vai ter um relacionamento com os amigos diferente. Os pais devem ser, como eu falei, um vínculo de qualidade, um relacionamento amigável, né, de transparência, de cumplicidade, tudo bem. Mas os pais precisam entender que eles precisam ser referência. Eles precisam ser um porto seguro para os adolescentes. Não é como um amigo que ele tem como um igual. Então, o relacionamento deve ser de qualidade, um relacionamento amigável, mas os pais precisam de preservar essa hierarquia, não sendo autoritário, mas sem perder a autoridade. O adolescente precisa de saber que tem alguém que é orientador, que é responsável, que se preocupa, né, que se responsabiliza por ele. Isso é importante. Então, vejo muitos pais falando assim, eu sou o melhor amigo do meu filho, melhor amiga da minha filha. Tá, isso é relacionamento amigável, tudo bem. Mas ser como não tem jeito, né? E nem é interessante. Outra coisa, quando os adolescentes fazem alguma coisa errada, geralmente os pais ficam muito desorientados e começam a falar com o papagaio. Fala. Começam a falar, começam a dar bronca e começam a ficar nervosos e começam a perder o controle. Você pode ter certeza que depois de 2, 3 minutos, o seu filho e a sua filha não estão ouvindo mais nada. Porque eles não se concentram, eles não prestam atenção em broncas prolongadas, acham tudo muito chato, um porre, e acaba se perdendo todas as belas palavras que você deu para os seus filhos nesse momento. Então, a dica é, fale pouco e acertado. Quando a gente fala pouco e acertado, você sai de cena, você sai daquele espaço físico e a outra pessoa, até independente de ser adolescente, continua com aquelas questões na sua cabeça, na memória. Quando você fala demais e dá uma bronca e fala para papagaio, fica chato, desconcentra-se e aquelas palavras se perdem. E depois você vai perguntar o que falou, não ouviu nada porque achou tudo muito chato, muito enjoativo. Então, fala menos, acertado, você pode ter certeza que o adolescente ou a outra pessoa que estiver conversando com você vai ter muito mais possibilidade de pensar naquilo que você disse do que discursos muito longos, repetitivos, histéricos, né, de certa forma. Outra coisa que eu penso ser interessante, faça mais perguntas. Porque quando você faz perguntas para os adolescentes, o que acontece para qualquer pessoa também? Ela é obrigada a pensar na resposta.
E quando ela dá a resposta, você sabe, fica sabendo o que ela está pensando com relação às coisas. E aí o diálogo pode se abrir. Então, antes de qualquer acusação, antes de um julgamento, antes de uma bronca qualquer, faça perguntas, ouça antes de falar, para depois você emitir aquilo que você pensa, colocar os limites, fazer os questionamentos, acordos, é muito importante fazer acordos, porque aí quando um ou outro sai do acordo, o outro pode cobrar aquele acordo que foi feito, e a responsabilidade vai sendo dada gradualmente. Então essas coisas todas parecem que não, mas faz diferença no relacionamento. Então julgue menos, converse mais, faça mais perguntas, para depois então você parar, pensar, avaliar e fazer acordos, né, e entrar num consenso. Outra coisa que eu percebo assim, na minha prática e vejo as pessoas fazerem muito, é o seguinte: quando existe algum desconforto, alguma dificuldade no relacionamento dos pais, muitos deles ocupam os adolescentes ou filhos, né, em qualquer idade, falando dessa dificuldade e às vezes até jogando o pai ou a mãe contra, né, o filho contra um dos pais, né, o outro cônjuge no caso. Isso não é honesto, porque a criança, o adolescente, não tem responsabilidade nenhuma diretamente sobre o seu relacionamento conjugal. Não é bom tomar partido, porque via de regra ele gosta dos dois. Aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, eles ficam confusos com aquelas ideias, não sabe quem tem razão, quem não tem razão, quem está certo, quem está errado. Fica aquele tumulto e acaba confundindo a cabeça deles. E eles não têm obrigação nenhuma de ficar julgando e muito menos tomar partido e saber quem está certo e quem está errado. Problemas conjugais devem ser resolvidos entre o casal ou entre o casal e uma terceira pessoa que possa estar ajudando. Um conselheiro, um profissional, uma pessoa da confiança, não sei, alguma coisa deve ser, uma providência deve ser tomada para que o casal possa se ajustar, possa resolver as suas questões de relacionamento, mesmo aquelas que estejam envolvendo os filhos. Mas nunca colocar nos filhos essa responsabilidade e esse peso, né, desse desconforto ou dessa relação que não está indo muito bem. Claro que no cotidiano as coisas ficam meio confusas, os pais às vezes discutem perto dos filhos, eles acabam também tomando consciência disso e tal, a coisa fica assim meio que diluída, a gente sabe disso. Mas, via de regra, podendo evitar, né, de colocar no adolescente essa responsabilidade, esse peso, eu creio que seja interessante resolver essas questões no lugar devido. Então, assim, são muitas as considerações, são muitas variáveis que envolvem esse relacionamento e talvez no outro vídeo eu fale de outras questões que também podem ser pertinentes. Agora, para encerrar esse vídeo, eu só quero lembrar de uma fala do Isamitiba muito interessante. Ele dizia assim que os filhos são como os navios, foram feitos para sangrar os mares e não ficar em portos, apesar deles serem seguros. Então, os pais criam, né, os filhos doam parte da sua vida nesse processo, mas realmente eles têm a obrigação, né, vamos dizer assim, o desafio de formar esses filhos, informá-los também, para que eles possam se individualizar, possam ser pessoas responsáveis, pessoas felizes, né, mas não dá para ficar pondo coleira, não dá para ficar evitando o sofrimento o tempo todo e nem colocar os filhos numa redoma para que eles não sofram ou que eles façam só aquilo que os pais pensam que seja interessante. É um desafio muito grande, mas a gente vai aprendendo com o tempo, com os acertos, com os erros e esse convívio pode ser muito bom e muito útil, principalmente também para o aprendizado de ambas as partes. Então eu espero ter contribuído com você para essas reflexões e até a próxima oportunidade.